Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Se acreditais em Deus, acreditai também em mim. Em casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito que vou preparar-vos um lugar. Quando eu for preparar-vos um lugar, virei novamente para vos levar comigo, para que onde eu estou, estejais vós também. Para onde eu vou, conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São Paulo proferiu um discurso na sinagoga de Antioquia da Pisídia. E a segunda parte deste discurso ouvimos-la na primeira leitura de hoje, onde Paulo é muito claro e é muito direto. E diz ele que esse Jesus, que Deus o enviou como o Messias esperado, não foi reconhecido como tal pelo povo judeu. E as autoridades da cidade de Jerusalém o condenaram à morte. Mas Deus o ressuscitou. Paulo tem o atrevimento de acrescentar o seguinte: a promessa feita aos nossos pais, Deus a cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus. E coloca nos lábios de Deus, referindo-se a Jesus Cristo, a frase do Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Por isso nós a cantamos como refrão ao Salmo responsorial. Irmãs e irmãos, quando São Paulo pregava e quando proferia os seus discursos, tinha a grande preocupação de que os seus ouvintes entendessem a sua mensagem, captassem o conteúdo da sua mensagem. Quando ele falava para os pagãos, ele utilizava um estilo de linguagem de tal forma que eles entendessem o que ele estava a dizer. E quando ele falava para o povo judeu, ele tudo fundamentava na Sagrada Escritura e na história do povo de Israel. E eles entendiam muito bem o que ele queria dizer. E o que é que Paulo pregava? Não se pregava a si próprio. Não pregava o seu temperamento. Não pregava as suas sensibilidades. Não pregava as suas ideias. Pregava aquilo que deve ser pregado. O quê? Jesus é o Messias Senhor, o Filho de Deus, o Salvador. Nada mais. Irmãs e irmãos, no decorrer da história e hoje, com a preocupação de nos adaptarmos aos tempos atuais e aos estilos de linguagem, o que é que nós, que somos discípulos de Jesus Cristo, devemos pregar? O mesmo que Paulo. Também dizer hoje que Jesus é o Messias, Senhor. Que Jesus é o Salvador. Não nos pregarmos-nos
Não pregarmos as nossas ideologias passageiras ou as nossas sensibilidades, mas aquilo que é fundamental e essencial, Jesus Cristo, que é a plenitude de tudo e de todos, que é o que dá sentido à vida de todos, que é o único caminho. E nestes tempos conturbados e em alguns momentos aterradores em que vivemos, não só no nosso país, mas no mundo inteiro, com a pandemia, e que vemos a resposta que Deus dá hoje a esta situação é Jesus. Este Jesus que pouco a pouco se vai revelando a sua identidade e para isso vai utilizando imagens para que as pessoas também captem bem a sua mensagem e a sua identidade. O texto do Evangelho, durante esta semana, Jesus tem-nos dado tantas imagens para explicar e revelar a sua identidade. E neste discurso da última ceia, em que se nota que a despedida está iminente, há aqui a preocupação de Jesus de saber o que é que vai acontecer aos seus discípulos depois da sua morte, depois da Páscoa. E também eles interiormente sentiam isto. E Jesus, em primeiro lugar, apela a todos à serenidade e à paz. Diz: não se perturbe o vosso coração. Se acreditais em Deus, acreditai também em mim. É necessário que eu vá, em primeiro lugar, que vá à vossa frente para vos preparar as moradas que existem junto do meu Pai, em casa do meu Pai. Porque onde eu estou, quero que vós estejais também. Irmãs e irmãos, se nós queremos uma frase curta que resuma o que é a nossa felicidade, é esta. Que nós hoje ouvimos no Evangelho de São João, da boca de Jesus. Onde eu estou, estejais vós também. E Tomé diz: Senhor, mas nós não sabemos para onde é que tu vais? Como é que nós podemos saber o caminho? E Jesus utiliza mais uma imagem para dizer quem é. Já tinha dito que era a água viva, já tinha dito que era o pão vivo descido do céu, que era a porta, que era o bom pastor, e ontem dizia-nos que era a luz do mundo. E hoje, respondendo a Tomé e a nós, diz-nos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus não é um caminho. Jesus é o caminho. Não há outro. Nós podemos até argumentar o seguinte: mas eu já sei isso. Mas eu estou em melhores condições para aceitar esta frase que os discípulos da altura. Porquê? Porque eu já estou no caminho do Senhor. Eu até já fui batizado. Eu até professo a fé em Jesus Salvador Messias, Filho de Deus. Sim. Mas hoje, ao ouvir este texto do Evangelho, cada um de nós é convidado a refletir no seguinte: mas será que eu percorro fielmente o caminho do Senhor, o caminho de Jesus Cristo? Porque todos nós temos liberdade e a todos nós nos apetece, de vez em quando, percorrermos outros caminhos que nos mostram que são mais atrativos a curto prazo, muito mais agradáveis, muito mais fáceis. Ora, meus irmãos, podemos até andar por aí. Temos a liberdade para o fazer. Mas uma coisa nos é garantida: nesses outros caminhos, mais fáceis, mais atrativos, são caminhos, mas nunca iremos encontrar a verdade e a vida. Os caminhos obscuros, os caminhos alternativos, os caminhos das promessas fáceis, os caminhos em que tudo nos prometem e que tudo nos garantem,
levam sempre à promiscuidade, à libertinagem, às trevas, ao sufoco, à traição, ao desprezo, ao abandono. Há outros caminhos, mas só um leva e nos dá a verdade e a vida. Jesus Cristo. É evidente, não é o caminho mais fácil. Talvez seja o caminho mais difícil e mais exigente. Onde é que nós vamos arranjar forças para percorrer este caminho? Ao celebrar a Eucaristia. É aqui que nós, ao celebrar a Eucaristia, que nós recuperamos as nossas forças, ouvindo a palavra divina, ouvindo a palavra do Senhor que nos conforta e que nos anima e que a todos nos quer bem, alimentando-nos do seu corpo e do seu sangue. Jesus é o caminho e Ele quer, para a nossa felicidade, que onde Ele estiver, nós estejamos também. Nunca esqueçamos aquilo que o Senhor nos disse. Ninguém vai ao Pai senão por mim.